Olá, meus queridos, graça e paz. Hoje eu gostaria de gravar uma devocional sobre Simeão, sua história, louvor e profecia, do livro Meditações no Evangelho de Lucas, do pastor J.C. Riley. E o texto básico da nossa meditação encontra-se em Lucas, no capítulo 2, dos versos 25 a 35. Acompanhe a leitura que eu farei, Lucas, capítulo 2, de 25 a 35. Diz assim o texto: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado, tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Até aqui. Meus queridos, temos nessa passagem a história de alguém cujo nome não é mencionado em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso. Nada sabemos de sua vida anterior ou posterior ao nascimento de Jesus. Sabemos apenas que ele foi ao templo movido pelo Espírito Santo, quando o menino Jesus ali foi levado pelos pais, e que ele o tomou nos braços e louvou a Deus com palavras que são agora conhecidas em todo o mundo. Em primeiro lugar, aprendemos com a vida de Simeão que Deus tem os seus fiéis até mesmo nos piores lugares e nas horas mais escuras. Quando Jesus nasceu, a religião em Israel estava em grande decadência. A fé exercida por Abraão havia sido corrompida pelas doutrinas dos fariseus e dos saduceus. O ouro refinado tornara-se deploravelmente opaco. Todavia, mesmo nessas circunstâncias, encontramos em Jerusalém um homem justo e piedoso, um homem sobre quem estava o Espírito Santo. E sentimos-nos, meus queridos, encorajados ao pensar que Deus nunca se deixa ficar completamente sem testemunho. Vejam, por menor que a sua igreja venha a ser, em determinadas épocas, as portas do inferno nunca conseguem prevalecer contra ela, nem mesmo essa pandemia do coronavírus. A verdadeira igreja pode ser levada a atravessar um deserto, como nós estamos passando hoje, tornando-se um pequeno rebanho disperso, mas nunca morre. Nunca ela vai morrer. Presta atenção nisso. Olha só. Havia um Ló em Sodoma e um Obadias na casa de Acabe. Um Daniel na Babilônia e um Jeremias na corte do rei Zedequias. E nos últimos dias dos judeus fiéis, quando o cálice da sua iniquidade estava quase completo, existiam pessoas piedosas, até mesmo em Jerusalém, como é o caso de Simeão. Os verdadeiros crentes de todas as épocas devem lembrar isto e sentirem-se confortados. Trata-se de uma verdade, meus queridos, da qual podem esquecer-se, e isto os levará ao desânimo. Vejam, lembrem-se do profeta Elias. Ele disse: Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta de Deus para ele? Também conservei em Israel 7.000 que não se dobraram a Baal. 1 Reis 19, 14 e 18.
Então nós devemos aprender a sermos mais otimistas. Devemos crer que a graça pode viver e florescer até mesmo sob as circunstâncias mais desfavoráveis, como essa que nós estamos vivendo hoje. Neste mundo há mais Simeões do que supomos. Em segundo lugar, vemos no hino entoado por Simeão como um crente pode ser totalmente liberto do medo da morte. Olha, presta atenção nisso. Agora, Senhor, diz o velho Simeão, pode despedir em paz o teu servo. Ele fala como alguém para quem o túmulo, irmãos, perdeu os seus terrores e o mundo perdeu os seus encantos. Seu desejo é ficar liberto das misérias concernentes ao presente estado de peregrinação e ir para casa, para o céu. Ele quer estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Fala como alguém que sabe para onde irá quando deixar esta vida e não tem medo de ir logo. Veja, a sua mudança será para melhor e ele a deseja logo. O que faz? A pergunta é: o que faz com que um mortal chegue a usar uma tal linguagem, uma linguagem como essa? O que pode nos libertar do pavor da morte, do qual tantos são escravos? O que pode remover o aguilhão da morte, as cadeias da morte? Só há uma resposta a estas perguntas: nada além de uma fé firme. A fé que se firma num Salvador invisível, que descansa nas promessas de um Deus invisível. A fé, e tão somente a fé, pode levar um homem a encarar a morte e dizer: estou partindo em paz. Veja, não é o suficiente, não é o suficiente alguém estar cansado de dores ou de doenças, pronto a aceitar qualquer coisa para sair desta situação penosa. Não é o suficiente sentir indiferença pelo mundo devido ao fato de que não tem mais forças para participar de suas atividades e desfrutar dos seus prazeres. Precisamos ter mais do que isso se desejamos partir em verdadeira paz. Precisamos de fé igual à do velho Simeão. Aquela fé que é um dom de Deus. Sem essa fé, meus queridos, podemos morrer silenciosamente, é verdade. E poderá parecer que em nós não há preocupações. Porém, se morrermos sem a verdadeira fé, nunca teremos paz ao nos apresentarmos diante de Deus na eternidade. Em terceiro lugar, observamos também no Cântico de Simeão, que visão clara da obra e dos ofícios de Jesus alguns crentes judeus tinham antes mesmo de o evangelho ser pregado. Vejam, olha que coisa. Nós vemos este querido velhinho falando de Jesus como a salvação preparada por Deus, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel, disse Simeão. Como teria sido bom, meus queridos, como teria sido bom para os instruídos escribas e fariseus dos dias de Simeão, se eles tivessem sentado aos seus pés para ouvi-lo. Jesus foi realmente uma luz para alumiar os gentios. Sem ele, permaneceriam afundados nas trevas e superstições. Não conheciam o caminho da vida, adoravam a obra de suas próprias mãos. Seus filósofos mais sábios eram totalmente ignorantes no que se refere às coisas espirituais. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, afirma o apóstolo Paulo em Romanos 1:22. O Evangelho de Jesus foi como o nascer do sol para a Grécia, Roma e todo o mundo pagão. A luz que brilhou no coração dos homens com relação às coisas espirituais trouxe tão grande mudança quanto o dia traz a noite. Jesus foi também a glória de Israel, a descendência de Abraão, as alianças, as promessas, a lei de Moisés, o culto divinamente ordenado no templo. Tudo era um grande privilégio, mas nada significam quando comparados ao fato maravilhoso de que foi em Israel
que nasceu o Salvador do mundo. A maior honra para a nação judaica seria a de que a mãe de Jesus era judia e de que o sangue daquele que, segundo a carne, veio da descendência de Davi, faria expiação pelo pecado de toda a humanidade. Lembremos-nos de que as palavras do velho Simeão ainda haverão de cumprir-se de modo mais completo. A luz que ele viu pela fé, ao segurar o menino Jesus em seus braços, ainda brilhará tanto que todas as nações do mundo gentil hão de vê-la. A glória daquele Jesus que Israel crucificou será tão claramente revelada aos judeus dispersos, que eles olharão para aquele a quem traspassaram e se arrependerão, convertendo-se. Chegará o dia, meus queridos, em que o véu será removido de sobre o coração de Israel e todos se gloriarão no Senhor, conforme Isaías 45, 25. Aguardemos esse dia vigiando e orando. Se Jesus for a luz e a glória da nossa alma, ansiaremos por esse dia. E por fim, observemos nesta passagem um relato notável dos resultados que seguiriam a entrada de Jesus e do Evangelho neste mundo. É preciso que meditemos, em cada palavra que Simeão diz a este respeito. Em seu todo, há uma profecia que está se cumprindo diariamente. Jesus deveria ser alvo de contradição. Ele seria o alvo a ser atingido por todos os dardos inflamados do maligno. Seria desprezado e rejeitado pelos homens. Ele e o seu povo seriam como uma cidade edificada sobre um monte, atacada por todos os lados e odiada por todo tipo de inimigo. E assim foi. Assim foi. Notem que milhares de pessoas que não concordam entre si em nada, vejam, milhares de pessoas que não concordam entre si em nada, têm concordado em uma coisa, em odiar a Jesus, em odiar Jesus. Desde o início, milhares têm sido perseguidores e descrentes. Jesus deveria também servir para a ruína de muitos em Israel. Ele viria a ser uma pedra de tropeço e rocha de ofensa para muitos judeus orgulhosos e cheios de justiça própria que o rejeitariam e pereceriam em seus pecados. E assim foi. Para milhares dentre eles, o Cristo crucificado foi uma pedra de tropeço e o seu evangelho teve aroma de morte, como diz Paulo em 1 Coríntios e em 2 Coríntios. Jesus deveria servir também para o levantamento, vejam, de muitos em Israel. Tornar-se-ia o salvador de muitos que, tendo-o rejeitado, blasfemado e ultrajado, chegariam depois ao arrependimento e à fé. E assim foi. Quando os milhares que o crucificaram se arrependeram e Saulo, que o perseguiu, foi convertido, houve nada mais e nada menos do que uma ressurreição desses que estavam espiritualmente mortos. Jesus também serviria para que se manifestassem os pensamentos de muitos corações. O seu evangelho deveria trazer à luz o verdadeiro caráter de muitos. A pregação da cruz revelaria a inimizade que alguns tinham contra Deus e o cansaço e a sede da alma de outros. Mostraria o que os homens realmente são. E assim foi. Os Atos dos Apóstolos, em quase todos os seus capítulos, testemunham que quanto a isto e a todos os outros aspectos da sua profecia, o velho Simeão estava certo. E nós? A pergunta para nós é: que conceito temos de Jesus? Que conceito temos de Jesus? Esta é a pergunta, meus queridos, que deve ocupar o nosso coração. Que tipo de pensamentos ele desperta em mim e em você? Que tipo de pensamentos Jesus desperta em nós? Este é o ponto que deve chamar a nossa atenção. Estamos com ele ou contra ele? Essa é a pergunta. Nós o amamos ou o desprezamos? Sua doutrina nos faz tropeçar ou representa a vida para nós? Que jamais nos permitamos descansar até que estas questões sejam respondidas satisfatoriamente.
Assim que Deus nos abençoe e nos encoraje com essas verdades benditas da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela tua palavra que registrou este louvor e essa profecia de Simeão, um judeu piedoso no tempo de Jesus, quando Jesus nasceu. Não conhecemos mais nada a respeito dele depois que Jesus nasceu e que a história relata sobre Jesus. Não sabemos nada mais sobre Simeão, mas o que sabemos que está revelado aqui nesse texto é o suficiente para nos trazer, ó Deus, a salvação, porque ele aponta para o Senhor Jesus como Salvador, como aquele que deveria chegar a este mundo revestido de pele humana para salvar a nós, os pecadores. Nós te louvamos por esse registro, pela vida de Simeão, e que o Senhor levante mais Simeão nos nossos dias, para que possamos ser como ele, um crente piedoso, um crente fervoroso, cheio de fé, cheio de palavras do Senhor no seu coração. O seu louvor, suas palavras demonstram o quanto ele crê no Senhor, quanto a sua fé é uma fé firmada no Salvador Jesus Cristo. Por isso nós te louvamos e pedimos que o Senhor nos abençoe, que essa palavra venha trazer consolo, encorajamento, venha trazer salvação no nosso meio, tudo para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida e continue assistindo as nossas devocionais, acompanhando todos os trabalhos que escrevemos e que também os vídeos que postamos. Que Deus abençoe a sua vida.